Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Inglês que Cai na Prova. Vamos embora, vamos detonar. Alonga aí. Ai, caramba, que preguiça, porque agora nós vamos apavorar. Oh, meu Deus, é muita gravação, é muita aula, mas o importante é esse conteúdo para você. Hoje tá bruto o trabalho. E olha só, o que acontece? Eu trouxe uma questão, atendendo a pedidos também, que é da Consulplan. Dá uma olhadinha rápida. Tum, olha aí, ó. Consulplan 2017, uma prova lá para concurso para professor de ensino básico, prova pesada de inglês. E pesada pelo vocábulo, pela questão léxica mesmo, e essa é uma das funções do inglês que cai na prova, ensinar você a melhorar o seu vocabulário, lembrando que você não deve assistir cada aula uma única vez, de tempos em tempos retoma, assiste de novo os programas anteriores, tá certo? E vem comigo, olha só, sem mais delongas, o que diz o nosso título aqui, ó? Why I Miss Technology Free Travel. Opa, por que eu, cadê meu marcador lindo? Por que eu sinto falta? Eu não quero esse marcador amarelão, não, esse não é o que a gente usa, né, gente? Por que eu sinto falta de uma viagem livre de tecnologia? E aí está a assinatura daqui, de quando, e a pessoa que escreveu esse texto, com um caráter bastante coloquial, informal. Ou seja, no programa de número 84, foi o anterior, né? No nosso programa anterior de número 84, nós vimos uma questão mais de formalidade da língua, falando do cenário das energias para esse ano, enfim, bastante especulatório. É isso. Agora não, a gente traz aqui um depoimento em primeira pessoa, com um linguajar bastante natural de uma pessoa. Então dá uma olhadinha nesse texto aqui, ó. Olha que bacana e como um texto informal pode ser complicado do ponto de vista de gíria, expressões idiomáticas ou o próprio vocabulário. Não é mais fácil não. Eu tenho mais medo do texto informal do que do texto formal, porque o formal vai evitar, por exemplo, regionalismos, né? Algumas expressões idiomáticas, ele trabalha dentro do inglês mais padronizado, o inglês técnico. O inglês informal, olha que bucha que é, olha como Consulplan batendo na gente com os dois lados da mão também, com questõezinhas de simples escolha, mas de 4 itens. Ela vem com A, B, C e D. Dá uma olhadinha. Why I miss technology free travel. I've been a travel writer for almost 8 years, but here's the irony. I'm probably a worse traveler now. Back when I was freewheeling in my early 20s, I'd get into my car every summer with an atlas, a bag stuffed with CDs, and very little forethought about where I was headed. I'd be gone for 2 weeks to 3 months. The extent of the technology I carried was the portable disc player connected to my tape player by a snagging wire. I stayed in pristine riverside campgrounds, quiet roadside motels operated by charming gray-haired couples, and on the couches of people I've met earlier that day. Once I forced myself to pick up a hitchhiker, a peaceful-looking hippie-type dude. It wasn't the life-altering experience I'd hoped for, but he just needed a ride to work at a restaurant 10 miles up the road. Another time, I got to talking with a guy who said he wasn't sure he'd be able to afford his next tank of gas. I gave him $5, all I could spare, and he gave me a pink crystal that he said had special powers of some such. I rode around with that crystal on my dashboard for 15 years until I gave it to a friend who was dying of cancer. Nossa, olha esse texto, gente. Ele é muito legal, eu tenho que admitir, tá? Ele é muito legal. Então ele diz assim, ó, por que eu sinto falta de viagens livres de tecnologia? Ele fala, eu tenho sido, ou seja, eu sou, né, um escritor de viagens há quase 8 anos. Mas aqui está a ironia. Eu provavelmente sou um viajante pior agora. Lá atrás, quando eu estava despreocupado, freewheeling, despreocupado, olha isso, por volta de 20 anos, né, no começo dos meus 20 anos, eu entrava no meu carro e todo o verão com um atlas, uma mala cheia de CDs e muito pouco, forethink, a palavra forethink é você premeditar, é pensar antecipadamente com relação a alguma coisa. Tudo que leva a palavrinha for dá ideia de antecedência. Por exemplo, essa é minha cabeça, tá, my head. Forehead é minha testa, é o que vem antes da minha cabeça, tá bom? Esse é meu braço. Arm, abraço. Esse aqui é o meu forearm, é o meu antebraço. Então tudo que vem à frente, tudo que dá ideia de antecedência é a palavrinha for, essa daqui, ó. Opa, cadê minha caneta?
A palavrinha for. Tanto que se você pegar, olha minha caneta riscando tudo aqui, gente, tá bom. Tanto que você pegar o verbo ver, see, e fazer o for see, opa, deixa eu escrever direito. Mas o que é isso? E fizer o for, o que está acontecendo com o tio Rê? For see. Aê, agora sim. Se você fizer isso aqui, que veio do verbo ver, see, significa antever, ver com antecedência ou prever. Aqui é no sentido de premeditar. Então ele está falando ali que ele fazia as viagens dele, ó, com muito de CDs e muito pouca premeditação sobre onde eu estava indo. Where I was headed, para onde eu ia, né? Head é da palavra cabeça mesmo. Quando você diz head para algum lugar, dá a ideia de você direcionar a cabeça no sentido de ir para algum lugar. Então é usado com esse sentido de verbo também, tá? Aí ele diz assim, ó. I'd be gone. Eu ia embora por 2 semanas até 3 meses. A extensão da tecnologia que eu carregava era o quê? Um disc player, a gente chamava de disc player portátil, que era um porta-discos, na verdade um porta-CDs. Tá? A gente chamava de disc player mesmo, tá? Conectado com o meu toca-fitas, tape player, que daí não sei se você vai lembrar disso. Eram umas fitas chamadas fitas cassetes, tá? Através de um cabo, ó, um cabo improvisado, ele fala aqui, tá? Eu ficava em campings, acampamentos, à beira de rios isolados. O pristine da ideia de algo intocado, aquela natureza virgem, tá? Que ninguém visitou ainda, enfim. É isso que é o pristine. Então ele ficava em lugares assim, né? Intocados, né? Ficava na beira em motéis de beira de estrada quietos, operados por casais charmosos de cabelos grisalhos, e ficava em sofás de pessoas que eu tinha conhecido mais cedo naquele dia. Ou seja, o cara ia mesmo se aventurando, né? Ficava onde dava, certo? Então ele vai dando esse tom bastante coloquial, vocabulário bastante popular, mas mostrando aí essa questão bem informal do texto, tá? Uma vez eu forcei a mim mesmo a pegar um hitchhiker é quem pega carona, é um caroneiro, não sei se dá pra falar esse termo, mas enfim, ele se viu forçado a pegar, que era um cara, dude, tipo hippie, parecendo bastante pacífico. Peaceful looking é que parecia pacífico, tá? Não era a experiência de alteração de vida que eu esperava, ele fala. Ele só precisava de uma carona para o trabalho num restaurante a 10 milhas à frente da estrada. Numa outra vez, eu me peguei, I got to talking, eu conversando com um cara que disse que ele não estava certo, né? If he'd be able to afford, se ele conseguiria pagar o seu próximo tanque de gasolina. Eu dei a ele $5, $5, né? 5 pila, né? 5 din-din, bucks é uma gíria para dólar, né? Tudo que eu podia dar, né? E ele me deu um cristal rosa, que ele disse que tinha poderes especiais de algum tipo. Eu andei por aí com aquele cristal no meu dashboard, ou seja, no meu painel do carro. O dashboard é o painel e é muito usado hoje esse vocabulário em plataformas online, onde você tem um painel de controle e gerenciamento dos seus dados, também chamam isso de dashboard, que seria assim, numa plataforma online, um painel que apresenta o resumo. Você vai ter lá gráficos, enfim, se for, por exemplo, um painel quando você opera como home broker, como uma pessoa que opera em ações pela internet, sozinho em casa, você tem lá o teu dashboard que tem o resumo das suas ações, os seus papéis, como que está lá, enfim, como que tem sido os ganhos, as perdas, tá certo? É isso que é um dashboard, mas que no carro é o painel do carro, tá? E ele andou com aquele cristal no painel do carro dele por 15 anos, até que ele deu para um amigo que estava morrendo de câncer, tá bom? Agora aqui a gente não sabe ainda nessa frase, gente, olha que interessante, a palavra friend, ela pode ser amigo ou amiga. Então nessa frase aqui, até a hora que eu li aqui, ó, eu não sei se ele deu para um amigo ou uma amiga. Pode ser que ele continue falando a respeito dessa pessoa no texto, ou não, para daí me definir se é ele ou ela. Vamos ver? Olha o que ele diz aqui, ó. I wanted her. Pronto, já sei que é uma amiga. Eu queria que ela tivesse algo significativo para mim, algo de significado para mim. Então ele diz assim, vamos ler? I wanted her to have something meaningful to me, and that was it. Secured by chance at an Oklahoma rest stop and hauled everywhere I went until it became hers. I don't travel so much anymore. As much as I'd like to say, it's because of having a family and a job and obligations weightier than whether to turn left or turn right. It has more to do with the shiny little machines in our pockets. When it comes to conquering the unknown,
Those shiny little machines can tell us everything about everything. The top 10 hotels, top 10 attractions, top 10 kid-friendly sushi places, and the top 10 vegan and dog-friendly cafes with Wi-Fi and a pool table. About how I got from point A to point B. Cara, o cara fez uma crítica pesada aqui, hein? Ó, eu queria que ela, que é a amiga que teve câncer, tivesse algo com significado para mim, e era isso. Garantido, me deram, por acaso, numa parada para descanso em Oklahoma e carregado por todos os lugares que eu fui até que se tornou dela. Ele então fala aqui da maneira de como ele ganhou isso de por acaso, carregou esse cristal e acabou parando para uma pessoa que tinha câncer, tá? Bem interessante, né? Aí ele diz assim, ó, eu não viajo mais muito, tanto quanto eu gostaria de dizer. E é porque... as much as I'd like to say... assim, ó. Ele diz o seguinte, nessa ideia do texto aqui. As much as I'd like to say. Então ele fala que ele não viaja mais muito. Ele fala, tanto quanto eu gostaria de dizer que seria por causa de ter uma família, um trabalho e obrigações mais pesadas do que se eu tenho que virar à esquerda ou à direita. Tem mais a ver, more to do with é ter a ver com, tem mais a ver com essas pequenas maquinazinhas brilhosas nos nossos bolsos. Evidentemente que ele está falando do celular. Então ele dá a ideia nesse texto que ele gostaria de dizer que ele não viaja mais tanto por causa de questões como família e trabalho, mas não é por causa disso. É por causa do tal do celular, tá? Ele diz assim, ó. Quando se trata, olha que expressão bonita, when it comes to, significa quando se trata. Assim como a expressão aqui em cima, né? It has to do with. Se eu pegar só essa expressão aqui, ó, it has to do with, significa tem a ver com. Então é bem interessante esse texto, que nesse plano de informalidade que ele está trabalhando aqui, ele traz essas gírias, essas na verdade não são gírias aqui, são expressões idiomáticas que a gente tem que dominar, tá? Então ele diz, quando se trata de conquistar o desconhecido, aquelas pequenas maquinazinhas brilhantes podem nos dizer tudo sobre tudo. Os 10 melhores hotéis, as 10 melhores atrações, os 10 lugares de sushi para crianças e os 10 cafés que permitem cachorros e veganos, os 10 melhores, com Wi-Fi, né? E uma mesa de sinuca. About how, podem também dizer como, né? Sobre como eu cheguei do ponto A para o ponto B. E aí o trecho que a gente vai ler termina aqui, ele dizendo assim, worse, ainda pior. Então o cara tá super criticando o fato de que o celular hoje faz tudo e tirou a necessidade dele de viajar para os lugares para saber das coisas. Worse, we've mostly given up thinking about how we get from point A to point B. Então ele termina o texto dizendo assim, ó, eles nos dizem como eu cheguei do ponto A para o ponto B. Mas ele fala, pior do que isso, nós quase que por completo desistimos de pensar sobre como nós chegamos do ponto A até o ponto B. I have mistyped a couple of letters of a street name into Waze and unquestioningly driven a route that I knew made no sense. But the shiny little machine says it is so. When I realized my mistake, I was furious, not because I was going to be late or because I had wasted time, but because I had surrendered my critical thinking about how I got from point A to point B. Então olha o que ele fala aqui para terminar essa crítica do trecho que a gente vai ler. Eu digitei errado, I mistyped. E aqui é o present perfect, que é esse tempo verbal que eu venho falando para vocês de vez em quando, que é quando o verbo have acompanha algum outro verbo e eu não posso traduzir ao pé da letra. Então aqui a tradução é de passado mesmo. Eu escrevi errado, porque type é o verbo digitar, tá, gente? Type. Então o que é mistype? É digitar errado. Olha que bacana esse prefixo aqui, ó. Vamos pegar mais uma? Understand é o verbo entender. Tá, então o que é misunderstand? É entender errado. Legal? Então ele diz ali, ó, que ele fez o quê? Ele digitou errado algumas letras de um nome de uma rua no Waze. E, ó, ele foi orientado sem questionamentos para uma rota que ele sabia que não fazia sentido. Mas a pequena maquinazinha brilhante, ou seja, o celular, disse que é. Quando eu percebi, olha essa palavra que perigosa, o verbo realize, é muito raramente usado como realizar, ele é muito mais usado como verbo perceber, tá? Quando eu percebi meu erro, eu estava furioso, não porque eu iria chegar atrasado ou porque eu tinha perdido tempo, mas porque eu tinha me rendido
ao meu pensamento crítico sobre como eu chego do ponto A até o ponto B, né? Como eu cheguei do ponto A para o ponto B. Então é isso. O cara parou de pensar sobre isso e deixa que a maquininha faça para ele. Como ele digitou errado, ele foi para o lugar errado. Acredito que isso já tenha acontecido com todos nós, né? Isso aconteceu comigo ontem em relação a essa gravação. Então estou gravando aqui numa segunda-feira, domingo eu precisava ir para o endereço. Não, minto, foi na sexta-feira, depois da minha aula. Sábado, depois da minha aula, porque eu dou aula sábado o dia inteiro, até as 9 da noite. Daí saí da uma gravação, precisava encontrar um amigo, e aí o que aconteceu? Eu botei no Waze, né? Porque ele estava na casa do irmão dele, pra gente fazer um churrasquinho. E eram umas 9 da noite e, cara, eu digitei errado e fui pro lugar errado. Então, quem nunca passou por isso? E aí o seguinte, nossa questãozinha, vamos lá? Olha aqui, ó. Só A, B, C e D, mas de novo alguns vocábulos esquisitos nas questões. Caramba! Tá bom. The writer has been deeply bothered by, ou seja, o autor, ele tem estado profundamente chateado pelo quê? O que aborrece ele? The giving up of his demanding reasoning, ou seja, desistir das suas demandas de raciocínio, ou a quantidade de falhas tecnológicas nas viagens. Não, realmente essa não. Ele fala que o que deixou ele realmente triste foi o fato de que ele deixou de fazer o pensamento crítico. Então ele usa aqui a palavra reasoning, que tem a ver com razão, me parece um item muito bom, hein? Vamos ver o outro. Ele fala o quê? Que é por causa do tempo perdido, né, um erro de rota que era evitável. Ele fala que não foi o que chateou ele de verdade. Então veja que complicada essa questão. Ele menciona, assim, o erro de rota e que chateou, mas ele não falou que foi o que mais chateou ele. E ali no nosso comando da questão ele fala deeply, profundamente chateado. Ou foi porque é por causa da pouca qualidade das indicações tecnológicas. Não também a gente fica com a letra A. Realmente, give up. Olha como essa questão também está cheia de vocábulos informais. Give up é o verbo desistir, é um phrasal verb, que são aqueles verbinhos que, quando acompanham uma preposição, muda o significado deles. Já falamos deles para você. E olha como eles estão permeando o texto. Um texto com esse grau de informalidade é muito complicado, tá? É bem complicado. Questão correta a letra A. Mas o nosso objetivo é esse, né? Você não tem que se apavorar. Você tem que pensar, poxa, eu estou tendo a oportunidade de ver. E está aqui gravado, eu vou ver mais de uma vez, tá? Número 33. It is true about the text that its author, ou seja, é verdadeiro com relação ao texto que o seu autor has once had a pink crystal bereaved. Ah, cara, o examinador também não precisava judiar assim, né? Bereaved significa perdido, tá? Perdido, no sentido de que, né, não é algo que faz mais parte da sua vida. É muito usado quando a gente perde alguém, na verdade, mas é um vocabulário que, cara, ele não é... Pouca gente fala isso e o nosso examinador jogou aqui no texto para nós, então tá bom. É verdade sobre o texto que o autor dele, certa vez, teve um cristal rosa perdido? Ou que ele will not welcome some uncertainty, que ele não acha que seja bem-vindo a algum grau de incerteza? Gente, no nosso texto aqui, ele falava que ele pegava o carro dele sem planejamento. Se tem uma coisa que esse autor gosta, é de incertezas, tá? Então aqui está dizendo will not welcome, que ele não vai receber bem alguma incerteza. O cara adora incerteza na vida dele, pelo que ele falou aqui, tá bom? Tanto que ele se recrimina por não fazer mais isso, tá? Então não. Vamos lá. Looked for life-altering experience. Opa, ele buscava por experiências que alterassem a vida dele? Bom, me dá a entender no texto inteiro que ele fazia isso mesmo, né? Ele pegava o carro, ia conhecendo gente, isso, aquilo, ele vai relatando esses fatos, né? E ele fala algumas coisas, né, mudaram minha vida, outras não. Mas ainda ele fala no texto, não que mudasse muito a minha vida, mas aconteceu, dei carona pro cara, enfim, ele só queria trabalhar, né? Ou o texto fala, é verdade dizer que ele encontra prescriptions, são receituários que não valem a pena, ou prescrições que não valem a pena. Tá? É isso que o autor fala, ele encontra isso. Na verdade, a correta realmente é a letra C, que ele fala que ele buscava experiências novas, né? Aliás, ele cita justamente isso no começo do texto, quando ele fala que ele pegava o carro sem planejamento e queria conhecer lugares novos, isso e aquilo, e ficava em lugares intocados e tudo mais. O cara busca experiências novas, sim. Mas não muito fáceis esses itens, certo? Não muito fáceis a construção deles e o alto grau de subjetividade. Quando você fala assim, não encontrava prescrições ou receituários ou receitas que valessem a pena. É muito vago isso. Daí abre margem, o nosso cérebro tenta realmente assim, querer validar isso. E aí vai uma última dica para a gente fechar esse vídeo aqui, tá? É mais fácil encontrar erro do que o acerto, porque às vezes questões muito assim voltadas para interpretação mesmo, mais do que aspectos gramaticais, tá?
O que acontece com elas? O nosso cérebro meio que quer validar. O nosso cérebro lê um item e quer achar onde que está o acerto. Não vai por aí. Faça por exclusão. Se a tua questão está pedindo qual é a errada, qual é a certa, ache erro, ache erro, ache erro. Faça por exclusão. Porque o erro salta aos olhos. Então, eu tenho que marcar certa. Vamos achar erro aqui, vamos ver o que está errado. Aí fica muito mais fácil, tá bom? O nosso cérebro tem essa tendência de querer validar cada item, principalmente em questão interpretativa. Aí você fala, não, mas se eu pensar assim, dá para considerar. Não tem nada disso na prova de inglês, tá? Não tem nada disso. Achou um erro? Já descarta. E nos vemos na nossa próxima edição. I see you. Bye.